Vou começar diferente, então, já que tá tudo diferente hoje. Ô, aqui é Brasil! Cadê? Vambora! Cadê a trilha, DJ? Confiança é para os fortes, para os determinados, para os iluminados. Se acompanhou aqui na Band News FM desde 1h da tarde a definição de grupos da Copa do Mundo. O Brasil vai estrear contra o Marrocos. Minha nossa, já estamos no clima, né? Já estamos nessa vibe, né? Marrocos, Escócia e Haiti. O jogo fase. com Haiti vai ser lindo, vai. Vai ser demais. Vai ser muito maravilhoso. Imagina a primeira vez que o Haiti vai para uma Copa e aí Segunda. um encontro com... Segunda? Oi, Aline Fanelli, boa tarde. Eu fiquei, porque assim, eu vou ficar até o fim do dia. Então Ainda eu tô bem aqui. que temos nem você, muito levantei, trabalho. Nem levantei. Pra mim era a Boa primeira tarde. vez do Haiti. Não, é segunda. Segunda vez. Vai ser incrível esse jogo. Primeira vez com o Brasil, na verdade, Isso. né? É isso. Vai ser uma festa, vai ser incrível isso. Agora, a nossa música fala, confiança é pros fortes, né? Vamos combinar que também tá precisando ser forte para confiar bastante. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui a gente anima, sofre. Bate no peito e diz, Aqui é Brasil! Bora lá, Aline Fanelli chegando no Entre Nós hoje, que já tá aqui com a garganta. Eu falei, toma uma aguinha, Aline, com a garganta quente. Porque foi uma longa transmissão desse sorteio, muitas seleções, né? Uma Copa gigante, uma Copa com o maior número de seleções. E o Brasil, então, nesse grupo. Vamos começar falando desse grupo. Marrocos é a nossa, digamos, pedra no sapato? É a seleção mais difícil desse grupo para o Brasil enfrentar, né? E uma vantagem, se a gente pode dizer assim, é que é o primeiro confronto. Não vai ser o último. Geralmente você chega ali no último confronto, alguém precisando classificar, fica um pouco mais complicado. Mas vai ser um jogo muito bom. Marrocos fez uma grande Copa do Mundo do Catar em 2022, ficando na 4ª colocação. Destaque para o goleiro Bono. Tem também o lateral direito Hakimi, para mim é o melhor lateral direito do mundo, joga no Paris Saint-Germain. Então vai ser um grande confronto da seleção brasileira contra Marrocos. E aí tem muita gente que quer saber, mas e os dias, horários, locais dos jogos da seleção brasileira? Né? A gente tem os dias. Então o Brasil vai estrear no dia 13 de junho, que é um sábado. O segundo jogo vai ser 19 de junho, que é uma sexta-feira. E o terceiro jogo, dia 24 de junho, que é uma quarta-feira. A gente tem os possíveis locais. Por quê? Porque amanhã a FIFA vai fazer um seminário. Como são muitas seleções, é uma Copa em 3 países, tem questões de logística, de fuso horário, dependendo do país que caiu em tal grupo, de tal região dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou do México. Então, isso vai ser definido amanhã. Mas o Brasil, na primeira rodada, pode jogar em Boston ou em Nova Jersey, Nova York, ali, com o MetLife Stadium, que é o palco da final da Copa do Mundo. Essa é a minha aposta. O palco da final da Copa do Mundo recebendo um Brasil e Marrocos na primeira rodada. Eu aposto nesse local, que é em Nova Jersey. E aí, na segunda rodada, o jogo pode ser em Boston ou na Filadélfia. A minha aposta é Filadélfia. E aí, na terceira rodada, tem Atlanta e Miami. Minha aposta é Miami, por uma grande comunidade de brasileiros por lá também. Então, assim, são apostas. Amanhã a gente vai saber os horários e exatamente os locais desses jogos da seleção brasileira. Às 7 da noite, pra gente aqui no Brasil, 5 horas local nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti ele vai dar uma entrevista coletiva, então ele vai responder a opinião dele sobre o grupo. E é muito legal a gente falar do grupo da seleção brasileira, porque tem também uma vantagem. O grupo já está definido. A gente tem muitos outros grupos que ainda vão vir equipes de repescagens. Então você perde aí, porque essas repescagens elas vão ser realizadas no fim do mês de março. Você perde pelo menos 3 meses de estudos e análises de um dos adversários. Não é o caso do Brasil. Então o Brasil vai ter todo esse período para estudar muito bem essa chave e começar a preparação. A gente falou aqui jogos fortes contra França e Croácia no mês de março, nos Estados Unidos, para a preparação da seleção brasileira. E aí talvez tenha ainda um outro amistoso já no período de preparação para a Copa, no mês de junho. E a gente também vai entender, o Barão está por lá nos Estados Unidos, esses passos, o que pensa a comissão técnica da seleção brasileira. Porque essa data da estreia ela é importante, porque o Brasil tem que chegar 5 dias antes, no máximo. Como vai ser no dia 13 e essa data máxima seria dia 8, já é muito no começo. Então, existe a tendência da preparação do Brasil inteira nos Estados Unidos. Se fosse uma data de estreia um pouco mais longa, um grupo um pouco mais distante, um dos últimos, poderia ter uma possibilidade do Brasil começar a preparação em Teresópolis, na Grande Jacomari, e viajar só depois. Acredito que essa possibilidade já está descartada justamente pela data da estreia do Brasil, que era no dia 13 de junho. 2 perguntinhas rápidas aqui para você. Primeiro, Escócia. Saber um pouquinho da Escócia. A gente tem
digamos, obrigação de vencer o Haiti, de ser um jogo quase celebração. Mas e a Escócia? Pode ser uma surpresa ou também é fácil? Porque o grupo do Brasil a gente não pode chamar daquele grupo da morte. Não, a gente não pode chamar nenhum, na verdade. Mas é aquele grupo que talvez tenha alguma surpresa. A Escócia poderia ser uma? Eu acho que a grande questão é que o Brasil vem nesse ciclo muito bagunçado, né? Então, o Brasil teve dificuldades com adversários fáceis, facilidade com adversários que a gente imaginava que fossem fortes. Eu acredito que o Brasil vai chegar muito forte para a Copa. São seleções que talvez a gente não coloque no mesmo patamar de Marrocos, por exemplo, que pode apresentar uma dificuldade maior para a seleção brasileira. Mas a gente ouviu o próprio técnico da Argentina. Na nossa última Copa do Mundo, a Arábia Saudita, que era uma seleção mais acessível, derrotou a gente logo na estreia. Então, não tem essa, entendeu? Você tem que ir lá, pode ser uma seleção acessível, mais fácil, até como o Haiti. Mas é ganhar, ficar na primeira colocação e ir embora. E depois, eu sei que vocês têm uma cabeça que vocês vão fazendo aquele chaveamento, já chegam quase no final da Copa. Mas, na fase seguinte, o Brasil, a tendência é que o grupo do Brasil enfrente o grupo dos Estados Unidos, o C pegando o D, ou isso também não está definido ainda? Eu te confesso que essa parte, como o Bruno Camarão estava olhando, eu não fiquei com ela anotada ainda, mas a gente pode dar aquela pesquisada. O grupo D tem Estados Unidos, Paraguai e Austrália, e um que vem da repescagem. Mas a minha dúvida é se vai manter essa tradição, e o A pega o B, isso, primeiro contra... Exato. Eu me lembrei que a gente estava falando de uma projeção para frente ainda, que era um grupo da Holanda. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas o C deve manter essa sequência de pegar o D. Exato, então tá. Então, considerando que a gente vai passar da primeira fase, a gente vai ter o grupo D, que está com os Estados Unidos, Paraguai e Austrália. E tem um detalhe importante. São 2 equipes que se classificam de maneira direta e as 8 melhores que ficarem no terceiro lugar. Então, assim, tem uma fase a mais, que é chamada de 16avos. É muito difícil que alguma grande seleção não se classifique ainda que em terceiro lugar. Pelo menos nesse formato da nova Copa do Mundo. Tá bom. Então bora já pensar que o Marrocos não vai ser um grande desafio, embora a gente já perdeu, é amistoso para o Marrocos, eles foram bem melhor do que a gente na última Copa. Mas o treinador naquela época também não, né? Ramon Menezes, era interino, o Ramon, era a época, digamos, a época da crise. No início da crise ali, né? Tá bom. A cobertura completa no Band News na área logo mais, certo, Aline? Sim, combinado. Obrigado. Obrigada, Aline.